Coralcast. Oi pessoal, nós estamos começando mais um Coralcast, que é um podcast desenvolvido pelo Coral do IFCE, com parceria com o Lab Foto, com a G7 Entretenimento e Música Brasileira e agora com a parceria do CREAD, que é o Centro de Referência de Ensino à Distância aqui da reitoria do IFCE. Nós, como de prática, temos esse podcast voltado para temas relevantes ao canto coral, técnica vocal, canto em coletivo e também a música enquanto sua expressão artística, né? Nós temos sempre convidados da área, regentes, professores, e hoje nós temos aqui comigo meu amigo Thiago Nogueira, grande amigo, pessoa que participa aí ativamente desse cenário na nossa cidade. Vou dar uma lida aqui no currículo dele, rapidinho, dar uma apresentada para vocês, mas a gente também já dá a oportunidade para ele também se apresentar, tá? Então, Thiago Nogueira é arranjador, compositor, multi-instrumentista e maestro, atuante especialmente em corais. Desde seu início de carreira esteve à frente de diversos coros e rege o Coral Sobretons, desde seu início, há 16 anos. Com o Thiago, o grupo já produziu 2 espetáculos cênicos, o Canta Vida, que teve 4 sessões apresentadas em Fortaleza no ano de 2012, e uma na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, a partir da participação do coro no FIC, Festival Internacional de Corais, em 2013. E o espetáculo Não Me Leve a Mal, Hoje é Carnaval, apresentado em 2 sessões em Fortaleza no ano de 2013. Em 2017 foi destaque de matéria no programa Globo Esporte, Ceará, produzindo e gravando o hino do Fortaleza Esporte Clube. Recentemente, em 2022, realizou a pré-temporada do espetáculo Isso Não é um Culto, do influencer e humorista Whindersson Nunes, junto aos Sobretons, em Fortaleza, no Teatro do Via Sul, uma em Natal, no Rio Grande do Norte, na Arena Dunas, e uma em Teresina, no Piauí, no Estádio Albertão, onde obteve um público estimado de 18 mil pessoas. Foi regente do coro, arranjador e coautor da música do espetáculo. Também foi o maestro curador do projeto, fazendo a turnê no Brasil, e foi para fora do país reger corais internacionais em países como Japão e Portugal, onde foi gravada a versão oficial do stand-up. Disponível nas plataformas da Netflix, hein, galera? Muito bom, eu já vi também, muito legal. Atualmente o maestro rege também o coral do Santa Cecília, o coral Cor de Mariano, do Nossa Senhora das Graças, o coral da Universidade Sem Fronteiras, o coral Juvenal Encanto, do Colégio Juvenal de Carvalho, Juvenal Encanto, do Colégio Juvenal de Carvalho, e é corregente junto à maestrina Aparecida Silvina em seu projeto Canto da Pá. Beleza, Thiagão? Beleza, Meu amigo. Prazer demais, obrigado pelo convite e satisfação enorme de estar aqui com você. Muito já massa. Acompanho o podcast e sou fã já do trabalho. Massa, amigo. A satisfação é nossa mesmo, sabe? E como a gente fez assim, sempre uma apresentação, né, do mais formal, a gente sempre inicia aqui o podcast também dando oportunidade para o convidado, o regente, falar um pouco da sua história. O que é que te levou ao canto coral? O que é que como é que você chegou nesse universo da música? A partir de quando você decidiu fazer isso da sua vida, né? E com os seus trabalhos, né, de coro, como é que isso começou na sua vida? Fala pra nós aí. Sim. Minha mãe fazia parte do coral da Cagesse, com Prata e com Erwin. Aí ela tinha que levar o filho, né? Tá uma hora o Erwin viu eu cantando no meio de um ensaio e me mostrou no ensaio, só pra escuta aqui, o Thiago cantando. E isso eu era uma criança com 8, 9 anos de idade. E aí o Erwin me deu uma oportunidade comprou uma história lá pra termos agora uma criança no coral, que ele viu música em mim. Então foi uma coisa ali que aconteceu e foi ficando. E no que vai ficando, eu fui mudando voz e fui ficando, e depois comecei a tocar teclado e virei o tecladista do coral da Cagesse. Uhum. Né? A história começou dessa forma. Erwin saiu
e eu fiquei com prata, sendo instrumentista do coral. E nessa minha ida no coral da CAGES foi o que foi me encantando, né? Meus pais, minha mãe cantora do coral, soprano do coral, e meu pai tocava um violão razoável, né? Mas sem estudo, né? Papai tocava Marcho Marinheiro, incidido, Armando Reis era com ele, mas não tinha aquele, não sabia, pai, toquei um ré diminuto. Ele não sabia, ele sabia o que era um Lá menor, sabia o que era um Mi maior, mas não adiantava. Mas aí era assim, era essa influência. Aí o canto coral foi essa coisa mesmo de que eles despertaram, né? Eu vi que eu realmente gostava, eu tinha facilidade de pegar as outras vozes. Aí foi desde pequeno mesmo que eu fui aprendendo esse universo e gostando muito, apaixonante, né? Sim. E as coisas foram surgindo, né? As experiências muito ricas, né? O Coral da CAGES era um coro, inclusive, que me dava a oportunidade de viajar para muitos lugares, então era um trabalho massa, assim. Mesmo eu criança, eu percebi, já encarava com seriedade, que é o que a gente espera dos coralistas, né? Então, compromisso, e Prata e Erwin puxavam muito e é isso. Muito legal, cara. E a gente vê também que essa prática coral, o potencial de formação que ela tem. Uma coisa que dá assim um gás, né, na carreira da gente. Você, enquanto regente, teve essa oportunidade de reger corais internacionais, né, pessoas Sim. de fora. Fala um pouco disso aí pra gente, cara. Rapaz, É uma experiência que é muito interessante. é muito válido, porque pensaram fora da caixa. Primeiro que era um stand-up, né? E um artista que pensou fora da caixa de apresentar o canto coral para as pessoas que não sabem o que é o canto coral. Ele mesmo fala isso. Você sempre fui no teatro, né? Mas nunca tive a oportunidade de ver um coral. E agora eu quero dar isso pro público aqui, assistir. Aí ele mostrava como é que o contralto cantava, o soprano cantava, o tenor cantava, o baixo cantava, e depois juntava. Rapaz, Davi, na hora que juntava os quatro, as pessoas leigas, né, desse universo, parecia um gol no estádio, assim. Então foi realmente muito legal a forma que ele pensou também, e a forma que ele foi dando oportunidade para corais do Brasil todo serem chamados para estar nesse palco. Então, essa Teresina, 18 mil pessoas, Natal, não sei quantas mil pessoas. E, enfim, foram sempre públicos relevantes, assim, que estiveram presenciando a nossa cena, né? E aí, tipo, as pessoas começavam a seguir os corais das suas cidades, que não... Todos eles iam dando esse feedback. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu tive a honra de chamar o Pablo Federico, e levaram lá os seus corais, e o Whindersson ficou encantado. Rapaz, que Pablo Trindade, quem é? Rapaz, aí, tipo assim, tantos corais bons, né? E que eu tô citando só um, mas foram vários que a gente teve a oportunidade, que som massa desse coral, né? Que maestro massa, porque eu também fazia, né, Dorothy, enfim, todos os maestros que eu tinha acesso, fui chamando, claro, perguntava se queria, né? Porque que tem que... afinal, era uma música que tinha uma conotação, né, mais cômica, e uma faixa etária de 16 anos tinha uma censura, né? Então, até isso, na hora de chamar os corais, se tivesse um menor, não podia cantar, né? Porque está fazendo um trabalho, e também porque tinha a classificação. Então, foi bem legal. E como é que foi essa experiência de trabalhar esses coros, tanto no Brasil? Como é que vocês trabalhavam? Vocês passavam a música com eles? Ou a música mandava a partitura, mandava os áudios, mandava os midis, né? Os regentes trabalhavam lá? Os regentes trabalhavam. Lá em Portugal, por exemplo, foram 4 corais, porque ele queria muita gente. Diferente dos outros, que era só 20, por causa, enfim, gastos, enfim. Pro DVD, pro especial, Netflix, ele chamou 4 corais, 2 de Lisboa e 2 de Porto. Aí ficou bem bacana. Aí 2 maestros passavam tudo, né? E aí eu cheguei lá pra dizer, tá certo, e colocar o que a gente pode... Que é o que o Whindersson queria. Ele queria passar não só a parte do canto, mas ele queria passar também a parte cênica, né? Porque, enfim, o texto
tal hora tá falando, minha pomba, minha pomba. E aí a gente mostra isso, o Sobretons mostrou muito isso pra ele. Aí ele ficou encantado, né? Porque primeiro que ele já tinha visto o nosso Instagram, aí eu quero esse coral, não sei o quê, pro Luan Mota, que é o produtor, né? E aí foi massa, porque ele queria... Aí de repente teve uma história lá no Porto que uma senhora não sabia o que ela tava cantando. Aí talvez quando ela começou a ver o pessoal gesticulando aí, sabe que está a cantar, minha pomba? E saiu. Foi muito engraçado. Pode crer, cara. Ei, cara, e então ele entrou em contato com você através do trabalho do Sobretons? Foi, chamou o Sobretons, foi até... No Instagram? Foi, viu teve uma indicação também, teve uma indicação de Lauri, que é um produtor da Simone Simaria, e trabalhou junto com o Luan, né? Aí mostrou o nosso vídeo, é esse coral que eu quero fazer a pré-temporada. Aí foi... Mas tipo assim, eu tava até em tocar no estádio no dia, Fortaleza, aí o Luan me liga, vem aqui, aí eu não posso, tô em tocar, também botei minha palavra. Aí ele ficou chateado comigo, aí depois ele ligou de novo, venha, você vem mais tarde. Aí eu fui 10h30 da noite, depois do show, pra falar com o Whindersson, né? Sim. Aí tive que sair daquela coisa 10 minutos antes do estádio, porque senão ia pegar um engarrafamento. E era Libertadores da América. Rapaz, aí... Pode crer. Mas legal, cara. E aí, como foi, assim, ele chamou o Sobretons. Agora conta pra gente um pouco como é que o Sobretons chegou na tua vida, como é que começou esse trabalho. Porque o Sobretons eu considero que seja, assim, o teu coral, assim, mais atuante, né, na cena. Você já desenvolveu espetáculos. Sim. Né? Foi um período bem decisivo na minha vida também, porque eu estava num colégio, o Sobretons era de um colégio, foi acontecendo de ganhar muito espaço. Né? Um coro de colégio que estava fazendo espetáculo. Essa época do espetáculo Canta Vida foi dentro do colégio. Então, a gente fazer com adolescentes cantando o Asa Branca, do Zé Gomes, o Domingo no Parque, do Ricardo. Então, você fica, um coral de adolescentes cantando coisas que coros adultos fazem. Então, e era massa, o som massa. Né? E aí, eu fui desligado da empresa na época e o coral me abraçou. Eu quero saber de uma coisa, eu vou manter o coral e a gente vai ser um coro independente. E esse coro foi se mostrando, claro, tiveram momentos bem, até hoje, tem momentos bem apertados porque a gente não tem uma remuneração. Então, para a gente se dedicar ao trabalho sem esse retorno financeiro é difícil mesmo, né? E você sabe, a gente precisa, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho realmente voluntário. Porém, é o que mais consegue transcender nessa questão de aparecer, de ser chamado, convidado para as coisas, porque as pessoas veem que tem uma entrega muito grande, né? E são pessoas que já vêm de outros corais, né? Hoje, né, esse coro é misto, mas composto por pessoas que querem fazer espetáculo, pessoas que querem somar, né? Não só cantar por diletantismo, naquela coisa terapêutica, querem realmente estar num palco fazendo arte, e é isso que move. Isso é interessante, né, Thiago? Porque quando tem esse envolvimento, existe essa questão da sensação de pertencimento, né? Demais. Isso é muito forte dentro do trabalho coral, e quando a gente consegue fazer com que esse sentimento aconteça dentro do grupo, parece algo assim, meio mágico, né? A sinergia, As coisas fluem com uma, não vou dizer assim facilidade, mas com um encanto, né? As pessoas estão ali e a gente, assim, eu particularmente vejo isso assim no Sobretons, sabe? Eu acho muito legal, né? Essa questão de vocês estarem, né, assim, utilizando as próprias forças. Sim. Né? E como existe essa questão do pertencimento, existe mais força, né? Sim. Porque o trabalho é de cada um, não é só do Thiago, né? Com certeza. Eu procuro muito falar isso pro dividir, né? Geral, dividir. Coral do IFCE também. Porque não tem condição de ser só do regente, né? Sim, com certeza. A prática coral é uma prática coletiva. Então todo mundo está contribuindo e essa parcela de contribuição é que faz o coro com certeza crescer.
né? Ficar mais forte. Quando as pessoas crescem junto com o coro também cresce. Então vamos falar, Thiago, uma coisa que eu acho interessante a gente na questão organizacional e a questão musical. Como é que você trabalha? Pronto. Sobre tons, por exemplo, a gente está buscando desde o ano passado, de antes da pandemia, a gente tinha um foco de fazer Chico Buarque, né, músicas do Chico Buarque, e conversamos junto, né, de fazer esse roteiro, criamos o roteiro. Aí é onde eu convido sempre um facilitador, né, um diretor sênior, para trabalhar junto comigo. Né? No caso, quem eu estou chamando agora é a Andrea Pires e o Gil Gifone, onde a gente está fazendo saraus com a temática Chico Buarque. Tem músicas que não estão nem dentro do espetáculo, mas já no universo Chico Buarque. Né? E aí a gente faz a pesquisa. Você mesmo convidei para ser um dos arranjadores. Né? Então, faça esse mapeamento, né? Esse mapeamento de amigos. Né? E outros, essa coisa do Whindersson com Sobretons, me fez contato com esses regentes também. Teve gente que entregou um arranjo pronto que nunca foi executado. O Federico me entregou Toca Antiga. E aí já vai ser nessa busca, e a gente está conseguindo esse material para ajudar. Mas é uma pesquisa, né? E aí tem hora que a gente pega uma música e depois vai no processo, não, essa música aqui não vai caber também. Aí a gente vai lá e reformula, enfim. Legal. Tudo sempre numa perspectiva coletiva. Coletiva. Muito massa. Sim. A sonoridade do grupo, Thiago, existe sempre assim a sonoridade almejada. Sim. E a sonoridade que a gente conseguiu extrair do grupo, né? Porque Sim. sempre assim, um grupo novo é sempre uma caixinha de surpresas ali, Sim, né? sim. Que a gente vai desvendando e buscando caminhos e tal. A sonoridade do grupo hoje foi a sonoridade do grupo que você almejou mesmo, você colocou as pessoas para dentro pensando na sonoridade, você fez uma seleção, como é que foi isso? Como é que é esse processo no Sobretons? Sobretons eu sempre faço convites através de audições. Nas audições chegam pessoas mais... Às vezes vem já pessoas com bagagem, né? Mas às vezes chegam pessoas do zero. Aí assim, é muito desgastante, porque tem vários ritmos, né? As pessoas com experiência e outras com não. Então, tu também sabe desse processo no IF, né? Sim. Mas a gente... O que eu almejo, sobretudo, tirar aquela coisa da voz escura. Então eu quero muito a voz mais clara, deixar todo mundo timbrando para que quem vai ouvir a gente em prazer, né? Sim. Mas é isso que a gente realmente almeja, né? De sonoridade. Aí onde eu convido geralmente, quando a gente está mais maduro, né? A gente convida um fono ou um preparador vocal para ajudar para também ter outro resultado, não seja só o que eu estou ouvindo. Né? Então eu acho isso bacana. A gente trabalhou já com o Juninho, a gente já trabalhou com o Antônio Souza, no caso, Antônio Souza. A Aninha, né? A Ana que está lá em São Paulo agora, a Aninha Oliveira. Trabalhamos com o Jorge, que foi uma outra perspectiva, porque é um tenor europeu, né? Sim. E aí foi um processo também, mas foi muito massa. E aí, enfim, a gente vai destrinchando nessas parcerias como é que o coral traz um resultado sonoro diferente, dependendo do que ele vai cantar também. Sim. Então, assim, já, se a gente vislumbrar esses parceiros, né, de custos, a gente pode pensar de novo num articulador, enfim, não seja só um diretor, seja que o maestro, Sim. mas também tem um preparador vocal. Sim. Né? Legal. Esse preparador vocal, você falou, né? Você traz depois de que a sonoridade já está construída, que você já obteve, né? Como é que essa técnica vocal chega nos coralistas? Como eles respondem a ela? Como eu disse, no Sobretons, no momento, tem muita gente já trabalhando com bagagem. Sim. Entendi. Eu não tô com muita dificuldade de sonorizar e timbrar. Porém, tem vezes que eu fico vendo depois muito os resultados, né? Aí eu fico mostrando, tá vendo aqui contralto, tá vendo aqui tenor, onde é que a gente pode melhorar, né?
Mas porque é a inexperiência ainda e também a emoção. Né? O cara tá tão emocionado que às vezes ele já canta lá no volume máximo e não correlaciona as outras vozes, né? Sim. Então tem todo esse interesse de como fazer o coralista entender, né, a função dele. É uma coisa que eu lembro da tua mãe, né? Ela falou pro Márcio Gurgel, que uma pessoa deu parabéns pro Márcio, né? E o Márcio, na apresentação, só ouvi tua voz pro Márcio. Aí a Isaíra tava lá e falou assim, então você tá fazendo errado. Tá vendo? Bateu as costas dele. Então você tá fazendo errado, né? Pra ouvir só você. Com certeza, com certeza. Ela falava muito mesmo isso. É interessante, cara, que essa questão do coralista, que perpassa essa questão do pertencimento. Sim. Também, né? Quando se engaja e quando participa ativamente dos processos do grupo, e existe essa questão o coro é meu também, né? As relações, elas se intensificam, e isso reflete também na sonoridade do grupo. Sim, sim. Né? A gente estava conversando isso num episódio anterior, não sei se foi com o professor Gerardo, mas que assim, aquele naipe que tem aquela intrigazinha, né? Aquilo ali às vezes reflete também na sonoridade do naipe. Demais, né? demais. E o Marcos Leite é que falava, né, que quando você está num processo do grupo e um coralista é capaz de tocar no outro sem aquele sentimento de segundas intenções, e aquele medo de segundas intenções, as coisas acontecem. Sim. Né? E isso é muito, muito legal dentro de um coro. É muito importante quando o coral, nesse pertencimento, ele se torna família, amigos, né? Então, por isso que é a necessidade também de integração, e não só em ensaios, né? Sim. Porque ensaio, a galera não come uma pizza junto, não toma uma cerveja junto. Aí só espera uma apresentação quando tem? Não, é muito pouco. Então tem que ter integração. Exatamente. Fazer a roda. Isso é muito importante mesmo, né? É uma coisa que até eu, algumas vezes, peco um pouco, sabe? Na minha lida mesmo com o coral. Essa questão de confraternizar mais. Nosso tempo é tão corrido, Mas não é só macho. você, né? Mas é todo mundo, né? E eu achei interessante que tu falou dos sobretons, nessa questão do independente, né, Tiago? E que tu falou da apresentação com cachê, né? Sim. É interessante a independência, porque você pode ser remunerado nas suas apresentações. Sim. Né? No caso do coral do IF, por exemplo, a gente não tem essa possibilidade. Assim, para a gente conseguir captar do coral é um procedimento assim tão... É possível, burocrático, mas é uma burocracia tão sim, grande que a gente compreende, né, os passos, então, instituição de federal e tudo, né? Mas às vezes eu acho que é um ganho, às vezes, sabe? Sim. É um ganho, às vezes, você ter essa independência. Com certeza. É tanto que teve um caso, uma pessoa veio me procurar para entrar um dos meus corais. Aí eu fui explicando, esse daqui você pode isso, esse daqui você pode isso, esse aqui tem isso, esse aqui... Né? Então, assim, os sobretons realmente é uma coisa que... Eu tô na gerência. Então eu não tenho ninguém dizendo, você tem que cantar isso. Ou você vai ter que cantar naquela data. Não, ali eu tô na gerência do meu tempo, com o tempo do coral, e aí as coisas vão acontecendo e vai fluindo. Né? Então é massa. O ganho do coro independente é você, pô, aqui sim eu consigo gerir sem ninguém tá dizendo que tem que cantar a música tal. Exatamente. Até nessa questão do Whindersson mesmo, né? Eu não poderia botar o coral do IF nunca pra ficar dizendo minha pomba. Não pode, entendeu? E aí, cara, dentro dessa perspectiva, né? Da sua experiência com sobretons e tudo, com todas esses espetáculos que vocês já fizeram, essa bagagem que vocês têm. Chega uma hora que a gente pensa assim, por que é que eu estou fazendo isso, né? Pra que coral? Pra quê? É um questionamento que eu já me fiz algumas vezes, sabe? Eu tenho a minha resposta, né? Que é uma resposta até que eu mantenho sempre no meu horizonte para não esquecer dela, né? Mas, assim, já vivi também de coral, como você vive, né?
de ter um salário e tal, tudo. Mas a gente sabe, né, que às vezes só isso não sustenta a prática, né? Sim. Para que fazer, para que ser regente coral? Qual é o seu objetivo com isso, cara? Assim, fala pra gente. Eu tenho uma satisfação enorme, né, de estar seguindo um caminho que eu sempre visualizei, né? Então, assim, sei que dinheiro não vem, sei que fama muito menos, porque a gente está sempre de copo. Né? Então, Na assim, sombra. é uma coisa que eu me sinto bem por estar vendo as pessoas bem. Então, isso é uma coisa já desde adolescente que eu via minha mãe, né? Essa história da família, né? Eu vendo minha mãe feliz, eu vendo minha mãe se dedicando uma vida inteira, então eu fui pegando aquilo pra mim e eu fui sendo feliz. Se eu tirar isso da minha vida, nossa senhora, então é o que eu visualizo. É fazer os outros felizes, independente de cada grupo, até porque cada grupo tem que ter uma ramificaçãozinha ali dele, né? Tem que ter uma identidade própria, né? E é isso, até porque essa história da voz, né? A gente fica vendo como é que esse coral canta, né? Como é que aquele outro coral canta. Então cada um tem um jeito, cada um tem uma identidade, né? E aí é isso, é ser feliz, bicho. Ser feliz e fazer os outros felizes. Na hora que uma pessoa não está feliz, você sente logo, o que você está fazendo aqui? Exatamente. É isso. É mais ou menos isso aí que eu penso também, sabe, cara? Fazer o bem pros outros, né? Sim. Nesse espetáculo agora do coral, do IF, a gente via tanta gente chorando, assim, sabe? Sim. Muitos depoimentos das pessoas dizendo assim, pô, isso era tudo que eu precisava nesse momento da minha vida. Isso aí é a gente fazer bem pros outros, né? A gente faz bem pra uma pessoa, a gente sabe nem quem foi sabe que nem fez. quem é, né? Né? Uma coisa assim, mágica, né? Cada música tem uma história, né, bicho? Claro. Cada... E felizes somos nós de estar, a gente está inserido num mercado de trabalho, que isso é um mercado de trabalho, é um mercado, Sim. existe, né? Que faz bem aos outros, né? Demais. Né? Felizes somos nós que vivemos de uma prática que nos faz bem a quem participa e faz bem a quem assiste, né? Sim. É uma coisa assim muito, muito boa, né? E aí eu voltando um pouquinho aqui aos sobretons, Thiago, tem uma particularidade no teu trabalho que eu queria que tu falasse um pouco dessa questão do coro acompanhado. Sim. A sua instrumentação. Né? Por que você utiliza instrumentos acompanhando o coro? São raras as músicas que eu faço a capela com sobretons. Eu fui meio que sempre equilibrando o coro, porque eu sempre fiz parte desse processo. Né? Na KGS, o Erwin e o Prata usavam, faziam uma capela. Uhum. E fui pegando isso de sempre acompanhar e foi uma coisa que foi entrando demais, assim, mas também faço a capela, né, no momento que tem que ser, a gente ouvir só o coral e tal, mas boto muito os meninos pra tocarem cavaquinho, violão, exploram muito os instrumentistas do grupo, eu acho isso muito rico também. Sim. Mas nessa pegada de qual música tem que ser, a gente tem que botar pra gente se ouvir só o coral, né? A plateia ouvir só o coral, né? Então... Aí sempre nos ensaios, tu tá sempre acompanhando, sempre utilizando um acompanhamento harmônico. Vamos agora sem o teclado, pessoal. Sim. Aí a gente vai lá e... Pra galera se ouvir. Sim. Certo. Massa. Tu sente em que sentido isso influi na sonoridade do coro, auxilia o coro de alguma forma? Como é que tu explica um pouco mais isso, da tua prática? Eu acho que, no caso dos sobretons, né? O sobretons, ele consegue já ter uma noção de quando eu tiro o teclado. Ó, galera, não estamos subtonando. Né? Então, assim, quando passa desse nível, aí sim a gente percebe que a coisa está fluindo, né? Mas quando vem a necessidade técnica da dependência, eu falo, vamos tirar aqui o engano, mamãe. Né? Que é o negócio na hora do... Isso aqui está cobrindo vocês, não é para cobrir, isso aqui é para ser uma coisa para o pessoal ouvir longe, não ser a evidência.
Sim. Né? É só um acompanhamento. Né? Aí Interessante. É porque realmente às vezes vira uma muleta, né? demais. E demais. aí realmente é para ser assim, como se fosse um plus, né? Sim, Fazer parte do próprio arranjo. Sim. Porque eu acho legal isso no teu acompanhamento, eu vendo assim o teu trabalho com os teus corais, que realmente não é engessado. Né? aquele piano que cobre, né? Sim, Ave Maria. Piano que faz, às vezes está até participando do arranjo, né? Sim. Eu acho isso muito legal, Sim, muito sim. interessante. Eu particularmente, é porque eu também não sou instrumentista, né? Ave Maria, sério. Não, assim, antes assim, que nem você, né? Rasgando a seda aqui no computador. Mas assim, eu tenho essa ideia, porque é formação e nossa criação, né? Eu tenho essa questão A capela mais. mais a capela sendo o coro a própria harmonia, né? Sim. Mas eu gosto muito de acompanhamento também, no caso, um acompanhamento percussivo, eu acho fundamental, assim, sabe? Porque o coro, ele demanda isso também, dependendo Sim. da música e tal. E para quem vai fazer espetáculo, né? Se você ficar o espetáculo todinho com músicas com instrumentos, aí não, a gente tem que fazer uma E também é interessante essa questão de variar. Variar arranjos. Agora, Tá hora feminino, tá hora masculino, tá hora misto, tá hora dueto, no trio. Isso. Porque se ficar só quatro vozes realmente cansa o público, né? Sim. Tem que ter uma E o variação. coral também. E também, exatamente. E o pessoal, às vezes, tem que beber uma água, né? Sim. E aí, Thiago, até fazendo um link, né, para esse nosso próximo tema, que eu também já regi coral de empresa. E naqueles corais de empresa, eu já utilizava mais acompanhamento, eu já acompanhava o coral. Sim. Já tocava, né? É um tempo de ensaio menor. Exatamente. Né? Pessoas que não podem se dedicar à música. Exatamente. Né? Por exemplo, coral de colégio. Os corais de colégio estão ali para se divertir, estão ali para fazer o encontro social, é a parte mais da terapia também. Exatamente. E eu estou falando isso mais no sentido dos professores, por exemplo, o coral adulto dos colégios, você pode receber professor, você pode receber pai, você pode receber ex-aluno. Então essas pessoas estão lá para extravasar, para se sentirem bem. Né? E claro, também não fazer artístico para ponderar, né? Porque isso aí vai de cada regente, né? Você tem a sua noção, né? O que é que você quer? Onde você quer chegar com aquele coral? Mesmo ele cantando só uma vez na semana, uma hora de ensaio na semana. Como é que você vai extrair o melhor de som na hora de apresentar? Né? Então é importante você pensar em como deixar as pessoas cantando por prazer, mas também ter o lado técnico da coisa para não deixar aquele grupo não se sentindo bem, né, na hora de cantar. Né? E infelizmente a gente tem essa cultura de quando tem os encontros corais, as pessoas, nossa, fulano cantou tão bem, aquele coral é tão bom, é tão profissional. E não é. É mais porque você ainda não tem a noção de estética. Sim. Porque você, primeiramente, o público, o cearense, né, que faz coral, a gente que tem que estimular pra galera ir ver os outros corais. É verdade. Só vai ver os outros corais se tá no encontro de corais, pô. Né? E ainda tem aquela particularidade de quando botam muita gente pelos últimos corais, né? No caso do IF, sobretudo. As pessoas cantam no começo e vão embora. Vão-se embora. E não vê os corais que... Enfim. Própria... É meio que um tiro no pé, né? Das pessoas, Sim, assim, sim. da própria prática. Sim. Né? Própria cena. E aí, você já falou um pouco, mas esse link, né, que eu estava querendo fazer, que é justamente essa questão de abordar esse teu trabalho nos corais de escola. Sim. Né, com coral infantil. Sim. Né? Fala pra gente um pouco, cara, assim, que você já falou, né, mas a diferença principal de trabalhar com coral, por exemplo, com sobretons, né, adultos, 4 vozes, espetáculo e tal, e o coral lá do Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora das Do Graças, Nossa Senhora das Graças, do Santa Cecília. A universidade que é uma terceira idade. Terceira idade. Eu achei legal isso aí de assim... Eu já trabalhei também com coro infantil, né? Só não trabalhei com coro terceira idade.
Mas fala pra gente essa diferença, pra ver se casa com o que eu penso Massa. também. Vamos lá, o infantil é mais para você trabalhar, primeiramente, educação musical, né? Com atividades lúdicas, né? Um pouquinho de teoria, um pouquinho de solfejo, né? Para eles terem aquela noção Uhum. do que a gente já está com os corais, enfim. A criança ela tem um universo ali de descobrir a música, né? Antes de você botar o repertório, você pode fazer várias, né, situações para que ela absorva como é que a gente quer chegar ao canto coral. Porque primeiro a gente faz só essa coisa do canto uníssono, né? Sim. E aí depois, quando tem as apresentações no fim do ano, eu junto crianças com juvenil, que já abre voz, né? Com um adulto, aí vira o coro misto. Mas é sempre nas escolas eu faço isso, né? E aí vem de cada escola, do que cada escola também pode dar como suporte, né? Para essa aula acontecer, de fazer o coro também acontecer, né? Para não ficar cantando só nas datas especiais, né? De como fazer esse coro ganhar vida, né? Saindo, né? Apresentando, né? Natal é onde a gente mais tem convites, né? Sim. E sair mesmo e fazer eles perceberem a importância de não cantar ali, só dentro do âmbito, né? Laboral ali o âmbito da escola, né? De você ficar cantando só no dia das mães, festa da padroeira, enfim, você poder mostrar, olha como é legal para essa criança. Porque essas crianças, um dia elas vão entrar nos nossos corais também, entendeu? Se você fizer, assim como muitos, o Israel Vancouver é um menino que saiu lá do Juvenal, foi do Nosso Senhor das Graças e está comigo até hoje. E, enfim, vários, né? Seguem na música, seguem no canto coral. Outra das coisas massas do Whindersson também, que os meus coralistas foram indo trabalhar em algumas cidades, né? Aí lá vinha, não, os coralistas do Pará, lá de São Paulo, vinham com os coros. Massa demais, Legal. muito massa. Qual é assim, a quantidade de crianças que você tem assim nos corais da... Rapaz, é muita, Davi. Teve um ano, Davi, que eu tava com. Eu falei até pra minha coordenadora, né? Isso aqui não pode existir. Eu tava com 86 crianças na sala. 86. Eu sozinho, pode acontecer não. Então a gente tem que limitar a quantidade, e aí hoje eu limito, né? Até no máximo 40 crianças. Legal. Mas você tem um coral infantil com 40 crianças, Tem. Muito legal. Legal. Show. E aí a gente vê que realmente nessa perspectiva dos corais de escola e de empresa, eles querem trazer assim uma funcionalidade, né? Assim, sempre estar cantando ali nas datas comemorativas e tal, né? Como é que tu encara isso assim nesse teu trabalho? Cara, eu gosto. Porém, tem os embates, né? De às vezes não concordar com uma apresentação aqui, outra lá, ou então um espaço, que é uma coisa que fere muito, assim. Se vai botar o coral numa quadra, que tá a quadra cheia e não tem uma amplificação adequada, ninguém vai ouvir, aí o coral vai se sentir mal. Aquele trabalho todo que você teve na sala, todo mundo satisfeito, mas na hora da apresentação, por que não foi tão bom? Porque não tinha o som. Então, assim, é aquela coisa, o coral foi feito para faixas, né? Pra gente ouvir mesmo, e não cantar de qualquer jeito. Né? Então tem essas coisas que a gente sofre dentro Mas aí tem 2 ou 3 eventos no ano que todos os corais fazem com o máximo que pode de som, né? E aí já tem esse retorno, né? Mas tem esse sofrimento também, assim, da realidade na hora de apresentar, se não for o canto adequado. Às vezes as pessoas confundem muito, mas temos 4 microfones, mas são unidirecionais que não tem nada coral. Então não adianta botar, se for um lugar aberto aí vem pior ainda. Então tem que ser em auditório, tem que ser em teatro, tem que ser em canto. Sim. Né? E como é que é o repertório que tu trabalha com elas? Eu faço um repertório infantil mesmo, aí eu gosto disso, né? Porém aí chegam as demandas. Porque a gente vê que às vezes o que era infantil na nossa época, que a gente trabalha, né? As crianças hoje em dia
quase nem... Por exemplo, eu nem acabei de ver um ensaio hoje, Nossa Senhora, que os meninos me pediram Imagine Dragons, a música... Believer. Não foi Believer, foi Eminem. Eminem, eu não sei. Enfim. Aí eu, bora ver a tradução dessa Que música. eu vi que tu cantou lá no Encontro de Coragem. Believer. Believer. Menino, Né? aquele Believer ali foi Pai do pedido. meu menino gosta muito desse Believer. Foi. Às vezes eu canto pra eles dormirem, né? E a gente coloca umas músicas pra eles dormir. Aí eu quero colocar tipo Beatles pra criança, Família né? de Holanda, aquele Beatles em show. Exatamente, Beatles em história. Não, pai, bota Believer pra dormir, ó. Pra dormir, tu não vai dormir Como com é que Believer. pode, né? Não tem condição. E eles cantam assim, curtindo mesmo. Aí eu vi lá os meninos, né? Era Sim, o Santo Cecília. Santo Cecília cantando. Aí eu pensei, rapaz, se os meninos tivessem aqui, eles iam dar maior valor. Sim, sim. Mas é legal também que aproxima as crianças, porque se a gente chegar cantando, sei lá, Elvira Drummond, que nada contra, né? Claro que não, tem muitas músicas, mas às vezes fica um pouco distante da realidade da criança, e aí ela às vezes nem cativa, né? Sim, sim. Por mais que a gente saiba que musicalmente é o melhor pra ela, que é o melhor pra ela cantar, muito- eu acho que pode ter um meio termo, né? Com certeza. E você variar, porque assim, também como é que você quer agradar as crianças, né? Exatamente. Então, assim, às vezes elas pedem tanto uma música, e eu faço a cada 3 músicas, eu deixo ele, eu quero ouvir eles. O que é que vocês querem ouvir? Pra saber também como é que tá, pra eu também me antenar, né? Às vezes vem os pedidos aleatórios, né? Uma música de TikTok, uma música da Anitta. Calma, galera, a gente tá no colégio católico. Aí essa música mesmo, a gente cantou no Dia das Mães em Isn't Lovely. É legal. Isn't Lovely. Aí foi massa e tal, o Coral da Nossa Senhora. Foi muito massa, porque eles escolheram a música junto com as professoras de inglês. Ainda tem isso, os colégios todos Legal. se adaptam à história do universo bilíngue, né? Sim, E aí você também tem que estimular as crianças a cantarem em inglês. Né? Ou a gente botar um Ciarramba também, um Banahá. Banahá, legal. Você já funciona dentro da nossa raiz oral. Sim. Né? Sim. É porque também é uma perspectiva de preparar elas. Com certeza, mostrar. Quanto mais você mostra, mais eles vão. Mãe, eu tô cantando africano. Né? Tô cantando francês. Eu tô... Se empolgam. Pois né? Tu falou aí, cantou essa parte dos Isn't Love, né? Uma oitava acima, né? Numa região mais aguda da tua voz. Falseteando. Quando tu tá trabalhando com elas, tu explica, né? Porque muitas das vezes era necessária essa explicação, porque quando a gente canta no nosso falsete, elas não entendem que é na mesma região vocal delas. Elas querem fazer mais agudo, porque veio a gente que, né? E como é que tu faz isso com elas? Mostro. Gente, essa aqui é a minha voz de peito. Mostro. Né? Depois. E agora vocês devem cantar nessa altura aqui. E aí a coisa funciona. Legal. Né? Porém, eu sei que isso vai me desgastando. E por isso eu tenho que fazer trabalho. Sim. Né? Meu amigo Roberto. Né? O Roberto tá aí, tá fazendo um acompanhamentozinho pra eu manter, né? Uma vez o Hermes falou pra mim, Thiago, tal hora a voz, você vai se embora. Se você ficar só falseteando todos os ensaios, você vai. Eu também peco um pouco nisso aí, sabe, cara? Inclusive vocês estão vendo aqui a minha voz linda, né, que tá... Mas é por questões mais alérgicas mesmo. Mas a gente que é profissional da voz, a gente tem que ter um acompanhamento. Tem que ter. Né? Com certeza. Depois que lesiona... Professor, regente, cantor ainda, né? E descobriu a lesão, permanecer na lesão. Aí você tá pedindo pra ser nem o rapaz lá, o cantor de sertanejo, que sempre cantou... O Zezé de Camargo, virando meme, né, bicho? Aí é osso. É osso mesmo. E aí, Thiago, vamos para a outra realidade, muito rica, né, essa questão da sua experiência, para a gente trazer aqui no nosso conteúdo mesmo, para a outra realidade. E o coral de terceira idade? Como é que é esse trabalho com eles? Porque a criança ela é muito ativa, dá para a gente trabalhar muito curto, né? Adulto também, a gente traz essa perspectiva da formação de espetáculos e tudo. A terceira idade, como é que é? Então... E aí é uma realidade, assim, uma experiência que eu mesmo não... eu trabalhei com 2 coros. Ou eu tô trabalhando um projeto lá no Maracanã, que era para senhoras carentes. E aqui eu trabalho na Unício, que já é o pessoal que tem mais recurso. A Universidade Sem Fronteiras.
Então são duas realidades, né? Porém, nas duas, você tem aquele cuidado de mostrar entusiasmo, né? Fazer elas se entusiasmarem, porque a pessoa, eu percebi também isso na aposentadoria dos meus pais. Como é que você pode instigar essas pessoas a saírem de casa para vir cantar? Né? Primeiro que elas têm que querer, né? Então, assim, você não pode manipular a pessoa a estar fazendo coral. Assim, ela tem que gostar de cantar. Mas como é que eu posso fazer que elas gostem disso? Então, fazer as músicas leves, mas de vez em quando botar uma mais difícil também, para eles se instigarem mesmo, assim. A Célia me colocou lá no Célia Cortez. Sim. Me passou esse trabalho da Unício, que era um coro muito bom, e eles estavam felizes e tal. Quando eu cheguei, eu trouxe mais essa coisa jovem, e aí pronto, eles... Estou 8 anos, pô, com eles já. Tipo assim, eu fiquei, será que eles vão gostar de mim? Na época, né? Porque eu não tinha essa experiência com coro de terceira idade na época, né? Ia ser meu primeiro coral. Mas aí a coisa foi ficando. Agora, o dia a dia tem a questão das doenças, tem as questões das viagens. Sim. Alguns são cuidadores de outros. Aí vem a história das faltas. Sim. E esse é o problema do nosso dia a dia no canto coral, né? Se não tem uma sequência, né? De repetição mesmo, de ensaio, a coisa vai se perdendo, e para você construir qualidade, aí demora um pouco mais, né? Vocês trabalham nisso com eles, abre voz, como é que é? Duas vozes? Abro e cantam... Homens e mulheres? Sim. Porém, Duas vozes, três? Porém, 3 vozes. Porém, eu tenho poucos homens, né? Então esse até fiz a live com o Sobretons, né? E o Dimas lá na Munier ficou falando, rapaz, aqui em Minas a gente ficou impressionado, porque os corais daqui, mas tem 1, 2 homens. E você cheio de homem aí. Mas aí cada um tem as proporções, né? Sim. Por ser um coro de terceira idade, a gente já tem aquele tabu que o homem mais antigo, né? Aqui cearense, ele não quer cantar, não quer cantar em coral. Né? E esses mesmos pensamentos chegam para os jovens. Na hora de botar o seu filho para fazer uma atividade, ele fala, vá no esporte, futebol, vá no vôlei, no judô, vá em tudo menos o coral. Então isso é uma formação, é um processo cultural que a gente sofre. Né? Por isso que tem muitas mulheres que cantam e os homens não estão atrás. Que é até uma coisa que se perde, porque tem tanto senhor aí que canta pra caramba. E os próprios jovens adolescentes pegam um violão e cantam nesses sertanejo, vozeirão e... Exatamente, karaokê. Pois é. Um de gente em karaokê, no coral pra caramba. No coral não pode, né? Pois é. Entendeu? Mas é isso mesmo, é uma prática que é uma responsabilidade nossa também, né, Thiago? Com certeza. Colocar pra frente, assim, botar o carro na rua, botar as pessoas pra conhecerem mesmo, pra ver, porque também é um trabalho nosso de formação de plateia, né? Formação de plateia. Formação com certeza. De coralistas, de pessoas que vão fazer coral também, né? Que é uma perspectiva. Tem essa perspectiva nos teus corais, assim, de colocar gente pra reger, colocar... Sim. Ensinar mesmo a fazer arranjo. O próprio Sobretons, quando chega uma pessoa com bagagem, por exemplo, Sobretons tem o Gabriel, a regente, tem o Léo, regente. Então, eles estão regendo. Eu assino, mas eu convido. Chegou Laís, chegou Lia. Então, quem tiver essa bagagem, a gente... E claro, também a gente ensina um pouco de regência para quando na hora... Às vezes um coralista, uma vez no Natal, naquela coisa de não ter um clone, né? O Ítalo regeu o coral lá na Praça Luiza Tava. Então foi massa, assim, porque o coral caminhou sem um regente, né? Também isso é importante. Com certeza. E a gente também fica assim com a sensação de que tem, vamos dizer assim, como tocar pra frente, né? Caso aconteça, né, de a gente não poder mais estar naquele trabalho, então tem gente pra seguir. Sim. E não nesse sentido, né? Mas também no sentido de a pessoa não tá mais podendo fazer parte do coral, aí pode formar o seu coral, junto com a galera que gosta de cantar, e faz, né? O que tu falou é muito importante, a gente mobilizar as pessoas, porque vem todos os processos, da entrada num coral, como você ir assistir um coral. Né? Por isso que é importante quando
tem o teu espetáculo, a gente ir assistir. Quando tem o nosso espetáculo, os coralistas iam assistir. E a gente, do Rodrigo, a gente ia assistir, independente do coral que seja. Tu foi no do Rodrigo? Rapaz, Eu não bateu num fui, dia eu de uma também. apresentação. É porque foi uma apresentação única, mas eles estão me prometendo. Eles disseram que vão Né? ter mais, Pois exatamente. Então eu comprei ingresso e tudo. Uhum. Falei com o Moretti, que era do Sobretons, inclusive, a coordenadora lá do Coral Mix. Sim. Aí vai ser só essa apresentação, tem uma apresentação, quero. Eu toco com o Pantico Rocha, o que é que eu posso fazer? Tô ligado, né? Então, né, com a Tatiana, o show da Tatiana no BNB. Aí no mesmo dia, Moretti. Você tem que fazer mais, porque é a história da. Vamos fazer, né? Quando a gente faz uma apresentação, se prepara pra Faz fazer uma uma, vez. duas. Que é uma questão meio complicada pra gente também aqui na nossa cidade, né, Thiago? Pauta, né? Pautas, Pauta. né? A gente lá no Instituto Federal, a gente está num esforço de conseguir fazer um espaço pra gente transformar assim num espaço de apresentação pra gente, porque realmente, sabe? Realmente, assim, a gente vê toda a boa vontade dos teatros da nossa cidade de receber a gente e tudo, mas eu acho que não atende a demanda, sabe? Tem prioridades, né? Cada um. Sabe? Então eu acho que é bem legal. Por exemplo, a gente está produzindo um espetáculo do coral do IFCE, a gente já está produzindo o outro espetáculo, né? Que é uma proposta que ainda vai ser desenvolvida em palco de teatro, palco à italiana, que a gente chama. Mas eu tenho uma vontade de, no outro espetáculo, fazer um espetáculo com coral, só o corpo dos coralistas, sabe? Sem precisar de luz, sem precisar um espetáculo de rua, sabe? Pra a gente se independer um pouco disso. Nosso teatro vai ser a Praça São José de Alencar. Tá entendendo? Nosso espetáculo Sim. vai ser a praia. Nosso Sim. teatro vai ser... Tá entendendo? Por quê? Por conta dessas questões, cara. A mamãe, a professora Isaíra, né, minha mãe, ela fazia um projeto com o coral da UFC que se chamava Assalto Musical. Que ela pegava o coral e levava pro meio de uma praça. Chegava lá no meio da praça, o coral batia, começava a bater palma o coral, chamava a atenção das pessoas e aí começava a cantar. Tá entendendo? Massa demais. Assim, democratizar, Sim. tornar acessível. Às vezes o público não chega até a gente, mas será que a gente chega até o público? A gente Sabe? conversa, por exemplo, sobre a Tons, teve uma pauta disso no começo do ano pra gente fazer ensaios em cantos da cidade. Aí vem uma questão de situações. Uhum. Primeiro é a segurança, que a gente É. fica pensando, se for para canto tal, onde vai ser o apoio de segurança, onde vai ser estacionamento. Uhum. Então tem isso também, Tem. né? Mas a gente pode sim inventar essas Vocês fizeram outro dia, né, no restaurante. Eu vi o até um pedido de vídeo de casamento, vocês, é, foi até um foi. pedido de um restaurante. Pô, ali Foi. é Uma mulher dessa. que viu a gente no né? Anderson, aí foi lá e chamou, dizendo que tinha que ser aquela música, naquele momento, não sei o que, um Sim. flash mob pra... Pois é, mas é uma opção de levar o coral para o Sim, sim. povo, né? Pro Sim. meio do povo. Né? Não, o Sobretons fez um sarau num café um dia desse, café consulado, e foi muito massa. Mas tem a questão dos ambientes, tem que se adaptar, Sim. né? E a principal é a questão de quem está assistindo ouve bem. Se é uma coisa que está tilintar, batendo prato, aquele ambiente ali é propício pro Pois coral? é. Se as pessoas estiverem... Trouxe o São João lá do Maranhão, para fazer um encontro de corais nesse café. E aí só cabia no dia 3 corais. Uhum. Mas aí a plateia, aí tinha que esperar sair para então tem que pensar, o lugar tem que acolher o povo e acolher o coral, Claro. né, também. Essa questão de também, né, música e comida não se misturam muito, Não, né? tem que esperar. Tem que esperar. Comida tem que ser servida depois. É, depois. E aí, já caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Como é que tu vê a cena coral da nossa cidade? Como é que tá o movimento coral? Como é que tu se relaciona com o movimento coral da cidade, com os outros regentes, com pessoas, as pessoas do nosso meio? Como é que tu vê que tá essa nossa cena? Ah, macho, eu acho que a gente cresce, né, no sentido de vontade, mas tem essa coisa da gente não ter espaço para apresentar, e também ainda tem esse distanciamento ainda dos grupos, né?
eu acho que a gente tem uma vertente de fazer um trabalho, mas as pessoas se comparam demais, né? E eu acho que esse é o problema do canto coral. E em vez dele se fortalecer em união, ele cada vez mais ele vai abrindo uma distância de um grupo para outro. Por exemplo, eu tenho uma proximidade com você e eu já tá massa aqui. Mas tem outros corais que também seguem isso e a gente não tem. Por mais que a gente, né, faça por onde e tal. Eu acho que eu ainda sonho. Uma coisa que eu falava assim muito, não vou falar nomes aqui, mas falar com amigos da gente. Você deixa de ser louco, isso nunca vai existir. Tá? A gente ter uma organização entre os agentes e fazer um festival internacional mesmo de corais. E a gente tem força a gente tem contatos, a gente é bem relacionado, fazer uma coisa grande aqui. Sem fazer, na época a Isaíra estava até conversando comigo, ridículo o que está acontecendo aí, cobrando para os corais $100 para o coral se inscrever, não sei como. Cara, no Festival Internacional de Fortaleza. E aí as pessoas já não mastigam. Não vão para esse nosso espaço, ainda ser desse jeito. Então a gente tem que realmente pensar se quer fazer algo diferente, né, de unir os corais, de cada um seguir o seu, mas também tem um momento de, opa, esse movimento aqui é massa, eles querem bem, né, e fazer a coisa realmente ser democrática, né, e os encontros não ser desencontros de corais. Isso. Né. E aí é ir tocando sempre nesse assunto e indo prestigiar os trabalhos dos amigos e fazer a coisa acontecer. Né. Tem as pautas, sempre tem as pautas de uníssono, né? Sempre tem as pautas que são relevantes a todos, né? Sim. Uma pauta dessa de espaço. Vamos, por Pois exemplo, o Coral Mix vai apresentar um espetáculo, consegue uma pauta Só uma pauta, né? No teatro universitário, né? Então, assim, tem realmente questões, assim. Na questão de pauta, eu vejo até uma boa vontade dos teatros, sabe? Porque tem sempre essa questão da porcentagem de bilheteria. E você tem que garantir a bilheteria pro teatro, né? Exatamente. Então você percebe que você é um coro. Isso. Coro mais novo, não tem tanto apelo, né? Tá entendendo? Então, assim, a gente no coral do IFCE, no nosso espetáculo, a gente conseguiu apresentar 27 vezes uma temporada. Mas eu sei que, por exemplo, tem corais que já apresentaram 50. O coral do UFC já apresentou 50 vezes. Né? Então, assim, agora é algo que a gente tem que ficar indo atrás e tal. Né? Por isso que é bom ter as equipes, né? Por isso que tem, exatamente. Eu também faço isso no coral do UFC, a gente faz. É até uma questão meio de sobrevivência nossa, Com né? certeza, com certeza. Que a gente tem que ter uma organização, né? Eu falei, foi meu aniversário, semana passada, aí o Sobretons fez uma surpresa pra mim, não sei o que, eu falei, tirei assim a boi. Meu maior presente é vocês repetirem uma formação de ensaio. Olha aí. Porque toda vida falta alguém. Vamos ver se eu chego no espetáculo com cabelo. Meu amigo, eu vou te dizer, se é isso aí, eu meio que entregar a Deus mesmo. Só ele mesmo pra resolver. Mas você também respeitar o... porque a gente tem que compreender, né? Bicho. Pelo menos as justificativas são Mas sabe quando é plausíveis, né? Essa época Quando não é que é essa época do Canta Vida aí, eu pegava sem brincadeira, no sábado ou no domingo, de 8 da manhã até as 8 da noite. Ninguém chiava, mano. As pessoas gostavam. Hoje em dia, com todo mundo trabalhando, por isso que é bom trabalhar com adolescente não tem... Tá ali a vida... Não, macho, Ave Maria. Se bem que as coisas também mudaram hoje em dia. Hoje em dia. Esses meninos fazem 4, 5, 6 atividades. Né? As crianças estão cada vez menos crianças, né, cara? Tiagão, meu amigo, esse é o espaço para você divulgar seu trabalho, o que você quiser divulgar. Obrigado. Fique à vontade, falar aí pra gente o que é que você está produzindo no momento, chama a gente para assistir, fala aí pra nós. Bom, falo pra cá, né? Fala pra cá. Prazer, pessoal, estar aqui nesse espaço mais uma vez, Davi, né, equipe, né, prazer. E quanto aos meus trabalhos, é isso. Quero muito que vocês prosperem o trabalho dos Sobretons. Então tem um Instagram lá no Coral Sobretons, né? É um grupo independente que precisa desse apoio, né?
os meus outros trabalhos, com certeza também vou divulgar, que é o Coro Santa Cecília, Nossa Senhora das Graças, Juvenal e Universidade Sem Fronteiras. A gente se vê nos encontros corais, né? Mas o Sobretons é nessa pegada de precisar de um apoio, de um patrocínio para fazer um espetáculo acontecer. Né? O coro tem muita qualidade e força de vontade. Mas a gente não tem espaço, a gente não tem remuneração e a gente segue a vida por amor à arte, né? Tem até uma figurinha, viu, que já fizeram aqui. Viva a arte em cima, mas e o Pix? Pode crer. Mas porque a gente está indo uma campanha para as pessoas ajudarem, porque a gente paga essas horas de aula de direção, e a gente não tem como chegar assim, Davi, vamos trabalhar com sobretons? Eu não te dou nada, eu te dou só o, né? Eu não te dou nem o dinheiro para minha companhia. tu vir. Não, pois é, então quando eu chamo pessoas para trabalhar é para elas também serem, né, remuneradas, né? Mas aí para isso a gente precisa de patrocinadores, né, de apoiadores. E aí a gente tem lá no Instagram do Coral uma caixinha lá de como você ajudar e também de você fazer colaboração via Pix, né? E outras formas também, divulgando a gente, compartilhando, enfim, uma vai levando a outra, né? Massa, meu irmão. Manda só aí agora também, Thiago, para nós, por favor, uma mensagem final para o nosso público. Nosso público é o quê? É coralista, regente, né? E a gente já teve episódio escutado assim em outros países, né? Nossa. Pessoas que gostam, né, desse universo do canto coletivo, do canto coral. Manda uma mensagem uma mensagem final para essa galera. Galera, que a nossa música se encontre, né? Que a gente permeie, né, a nossa musicalidade, que através, eu aqui com o Davi, a gente chegue aí no seu coração, você mande também pra gente e a gente se encontre, né, fazendo música. Beleza, irmão. Grato. Valeu, irmão. Gratidão. Nós vamos ficando agora, concluindo mais esse episódio do Coralcast. Siga o Coral do IFCE, @Coral do IFCE nas mídias sociais, Instagram. Nós temos um canal no YouTube, também Coral do IFCE. E lá nós vamos sempre estar divulgando o nosso conteúdo do Coralcast, mas também nossa agenda, os nossos conteúdos para coral, que a gente está sempre divulgando essa temática. Espero que vocês estejam sempre conosco. Até mais.